Existem várias formas de negar Jesus, e por isso é preciso estar atento a seus ensinamentos e com um coração desejoso de aprender e de conhecê-lo realmente. Por exemplo, em Mateus 23, Jesus disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. A palavra de Deus também diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sabendo disso, então devo orar pedindo a Deus um coração justo, fiel, misericordioso e humilde, tendo a convicção de que somos o oposto disso. E somente com a ajuda do Deus do impossível é possível chegar a esse nível de maturidade espiritual. Vamos falar sobre cada um deles. Justiça. A palavra de Deus diz em Isaías 64:6 que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Portanto, devemos pedir a Deus que nos ensine a viver e a praticar a justiça dele. Devemos nos esvaziar da nossa própria, já que essa não serve para nada, só para jogar no lixo. E viver a justiça de Deus é alinhar a nossa vida com os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse que devemos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e segui-lo. Fidelidade. Ser fiel é algo muito mais profundo do que simplesmente não trair o seu cônjuge. Ser fiel é não só não difamar o seu próximo, mas é também não aceitar difamação contra o seu próximo. Ser fiel é nem sequer pensar mal do nosso próximo, muito menos julgá-lo. E isso realmente é algo impossível pra gente, não é? Porque com apenas um olhar, a gente já pensa mal, a gente já julga, mas para Deus nada é impossível. Por isso, devemos buscar essa fidelidade não com a força do nosso braço, não confiando no nosso próprio entendimento, mas confiando no Senhor, na força dele, no entendimento e no direcionamento dele. E isso só é possível se tivermos um relacionamento íntimo e diário com ele. Misericórdia. Ter um coração misericordioso é como amar em todo o tempo. É ter o amor não fingido. É olhar para todos sem julgamentos, como se estivéssemos olhando para os nossos próprios filhos. Quando um filho nosso erra, a primeira coisa que fazemos, primeiramente, é tentar entendê-lo, saber o porquê ele fez aquilo. E se vamos corrigi-lo, fazemos isso com amor. E a palavra de Deus diz que o amor cobrirá uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Portanto, devemos amar o nosso próximo, como Jesus nos ensinou, como a nós mesmos. Ame quem te odeia e ore por quem te persegue. E amar com amor não fingido, algo realmente que só conseguimos com a graça e com a ajuda de Deus. Humildade. Quanto maior o nosso ministério, o nosso cargo, mais humildes devemos ser. Pois Deus prova os corações. E a palavra também diz em 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Devemos sempre ter o cuidado de não desprezar ninguém, principalmente os pequeninos, aqueles que consideramos menores que a gente, seja por posição social, seja por idade, seja por cargos, pois fazendo isso, podemos estar desprezando e estaremos desprezando o próprio Deus. Pois Jesus mesmo veio como um pequenino, em posição social, pois ele disse que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. E ele veio também sem nenhuma posição ministerial no templo, mas veio como servo e se humilhou. Ele ofereceu a verdade sem nenhuma imposição, de forma que aqueles que a escutavam se sentiam muito à vontade para aceitá-la ou para rejeitá-la, sem saberem que estavam rejeitando a vida eterna, estavam rejeitando o próprio Deus. O reino de Deus se trata de como tratamos o nosso próximo. E a gente esquece de um pequeno grande detalhe. A matemática de Deus é invertida. Para Deus, o menor que é o maior. O último é que será o primeiro. Por isso, muitas vezes, Deus sempre vai usar um pequenino para falar com um grande. E quando nós rejeitamos os pequeninos, estamos rejeitando o próprio Deus. E sobre estes, Jesus disse em Lucas 19:27, e aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Jesus fala que será assim no dia do julgamento. A palavra diz que Satanás entrou em Judas. E aí ele
vendeu Jesus, mas antes disso, em João 12,6, a gente vê que Judas era ladrão. E mesmo assim, Jesus escolheu Judas para ser um dos apóstolos. Porque Jesus mesmo disse que não veio para justos, mas para pecadores. E Judas passou 3 anos com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo os sinais, os milagres. Mas mesmo assim ele não mudou, ele se recusou a negar ele mesmo. Tudo o que ele precisava fazer era se reconhecer pecador. Em Lucas 22, lá no verso 29 e 30, Jesus diz o que foi preparado para os apóstolos. Ele disse: "E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel." Quando Judas se recusou a aceitar a palavra de Jesus e se recusou a se reconhecer pecador, ele recusou também essa promessa. E quantas pessoas estão assim hoje, dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus, mas continuam praticando o pecado? Não há mudança, não há arrependimento, não há confissão de pecado. Satanás entrou em Judas porque ele era um ladrão e ele se recusava a mudar. Essa foi a brecha que o inimigo achou para entrar nele. Da mesma forma acontece conosco. Se nós estamos ali, ouvindo a palavra de Deus, frequentamos uma igreja, mas não há mudança, não há arrependimento e continuamos praticando o pecado, o inimigo acha também essa brecha para entrar em nossa vida e para nos tornar instrumentos nas mãos dele, para destruir não só a nossa vida, mas a vida também de quem está à nossa volta. Em Lucas 22 ainda, lá no verso 32 ao 34, Jesus estava prestes a ser preso. E ele diz para Pedro: "E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos." Apesar de Pedro já estar há 3 anos caminhando com Jesus, ele ainda não havia se convertido. E aí Pedro diz para ele: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." E aí Jesus responde: "Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece." Quando a gente continua lendo, a gente vê que Pedro chorou amargamente depois de ter negado Jesus. Então era necessário que Pedro tivesse esse choque na vida dele. Era necessário que ele se deparasse com quem ele era realmente, um pecador. Ele precisava olhar para ele como miserável, que ele era, como somos. Então que nós não sejamos Judas, que fica ali ouvindo, aprendendo, e de nada adianta porque não aplicamos na nossa vida, mas que possamos nos reconhecer indignos, pecadores, e permitir que Jesus reine sobre nós.